Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está na tela. Não existe alma, diabo nem inferno. Vamos repetir o tema? Não existe diabo, alma, nem inferno. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 5 de julho de 2023, estamos todos juntos com mais uma mensagem deste canal. Sejam todos bem-vindos, aqueles que irão assistir o nosso vídeo. Daqui a pouco estaremos no chat. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos nossas mensagens e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, minha gente, o tema de hoje é esse que está na tela. Vamos colocar aqui, ó. Não existe alma, diabo e nem inferno. Então, vamos avançar mais uma vez no conhecimento da verdade. Então, minha gente, antes de nós continuarmos nesta mensagem, vamos agora deixar um aviso para os senhores aqui. Eu estou me organizando aqui para fazer vídeos especiais para responder às perguntas dos senhores, ok? Os nossos vídeos, as nossas apresentações estão ficando muito longas. Os vídeos estão ficando muito longos, então estamos gastando muito tempo. Por quê? Porque nós estamos gastando muito tempo para responder às perguntas que são feitas nos vídeos. Então nós vamos preparar dias especiais para respondermos às perguntas dos senhores, né? Vídeos exclusivos para respostas às perguntas. Então, vamos pedir aqui agora neste momento que aqueles que fizerem perguntas, por exemplo, hoje mesmo, fiquem atentos a esses vídeos especiais para que não percam a resposta, tá bom? Que nós faremos em vídeos especiais. Combinado? Combinado. Então vamos ao tema de hoje. Aí está na tela. Não existe alma, diabo e nem inferno. Vamos agora desenvolver este assunto hoje, tá bom? Então, minha gente, alma, diabo, inferno são três coisas, entre outras, que também são faladas, né, pelas religiões, que são utilizadas. São três situações, são três coisas, alma, diabo e inferno, são três coisas, entre outras, que são utilizadas por líderes religiosos com o intuito, na verdade, de prender as pessoas nas religiões. Então vamos hoje entender o que tem sido dito anos e anos pelos líderes religiosos sobre o que seria o que nós vamos colocar aqui na tela aqui, tá? Vamos colocar aqui na tela para os senhores, né? Vamos colocar aqui, só um instantinho. Alma, diabo e inferno. Vamos entender o que significa alma, diabo
inferno. Então nós estamos dizendo no tema de hoje que não existe alma, diabo e nem inferno. Nós estamos afirmando que não existe alma, diabo e inferno. Então, algumas pessoas, se não muitas, né, já no Facebook já nos combateram ali nestas afirmações nossas, que não existem almas, diabo nem inferno. Porque as pessoas colocaram vários textos da Bíblia dizendo que realmente existe alma, porque na Bíblia fala de alma vivente, fala que corpo, alma e espírito, mas só que as pessoas, algumas pessoas, digo, não esperam para poder entender o que significaria alma, diabo, inferno, dentro do que nós vamos falar aqui, né? Então, quando a gente fala de alma, é essa alma que as pessoas imaginam aí, né? Que as pessoas imaginam que existem almas depois que as pessoas morrem. Diabo, muitos acreditam que existe o diabo, porque na Bíblia está escrito diabo. Na Bíblia está escrito inferno, então as pessoas acreditam que existe esse inferno que é falado aí, que foi, na verdade, inventado pela mãe romana, né? Então, gente, alma, vamos primeiro colocar aqui os conceitos, as coisas que são faladas no sistema religioso a respeito dessas coisas. Alma, segundo os ensinos da religião, seria uma espécie, né, uma espécie de entidade, uma entidade que há nas pessoas que permaneceria essa dita alma existente depois da morte, né? Segundo a religião, a alma permanece depois que as pessoas morrem. Então, assim, todos os seres humanos, de acordo com a religião, possuiriam essas supostas almas, que seriam essas supostas almas umas espécies de fantasmas, né? que permaneceriam existentes depois que as pessoas morrem. E que no momento da morte, pessoas afirmam isso, né? Essas tais almas teriam a oportunidade de ver o corpo da pessoa que morreu no leito da morte. No momento que essas supostas almas estariam sendo levadas para a dita eternidade. Então se diz que as almas vão para a eternidade, né? Nós já explicamos aqui em vídeos anteriores que eternidade só ocorre enquanto há existência. Nós estamos num tempo eterno. Cristo teve um sacerdócio que foi dito para sempre, ou eterno. Então vejam, a eternidade ela está dentro do tempo. Então quando as pessoas morrem, elas deixam de existir e não vão para a eternidade. Mas o que é dito pela religião, aliás, né, é que as almas vão para a eternidade depois que essas pessoas morrem, tá? Agora, de acordo com os conceitos também da religião, das religiões, eu digo, diabos, vamos falar agora do diabo, né, do famoso diabo. Diabo, segundo os conceitos da religião, seria o quê? Seria uma suposta entidade do mal, que antes essa entidade do mal teria sido, de acordo com a religião, né, teria sido esse diabo, que as pessoas acreditam que existe, teria sido um anjo de luz e que numa suposta rebelião contra o Criador, em algum tempo, em algum momento, levou consigo a terça parte dos anjos do céu, que igualmente teria se rebelado por influência desse suposto querubim, que colocaram o nome de Lúcifer na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, né? E que depois, esse suposto anjo de luz teria se transformado no diabo ou Satanás, que seria esse o chefe dos ditos demônios, que antes esses demônios teriam sido igualmente a ele, ao Satanás, né, ao Lucifer, anjos que depois teriam se tornado, eles dizem, anjos caídos ou demônios, né? Esse agora é o conceito do inferno. Falamos do conceito da alma, de acordo com a religião,
E agora falamos do conceito na religião a respeito do diabo. Agora vamos falar o conceito na religião do que seria inferno, né? Inferno, segundo os conceitos da religião, se trataria de um lugar onde o suposto diabo sofreria a sentença da condenação, a condenação junto com as supostas almas humanas de pessoas que não teriam seguido a religião durante a vida na Terra, onde junto com o suposto diabo e os supostos demônios permaneceriam essas almas, né, em tormentos que nunca o quê? Teriam fim. E mediante a esse assunto que nós estamos apresentando, algumas pessoas, se não muitas, né, iriam nos refutar, uma vez que usariam o texto de Apocalipse, né, capítulo 6, 9 a 16, onde diz o seguinte, nós vamos colocar o texto aqui na tela para os senhores, né? Apocalipse, pode anotar aí, capítulo 6, 9 a 16, que diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, estão lendo aqui? Estão acompanhando? Eu estou aqui lendo aqui no computador, vocês podem ler aqui. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, né, João fazendo um relato, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi, João está dizendo que ele viu, vi debaixo do altar, tá vendo? Debaixo do altar, as almas debaixo do altar, né? Daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Yahweh, do testemunho que deram, tá? E do testemunho que deram. Eles clamavam, olha só, olha o que João está falando, eles clamavam em alta voz, dois pontos. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 9, Apocalipse capítulo 6, 9 a 16. Então, meu irmão, olha só, eu coloquei aqui na tela. Para e pensa agora. Já parou para pensar? Vamos continuar aqui. Parou para pensar? Se João viu almas debaixo do altar, então o que seria isso? Se João viu almas debaixo do altar, essa visão seria o quê? O que seria o altar? Se João está dizendo que ele viu almas debaixo do altar, o que seria o altar? Né? O que seria o altar? Vamos colocar aqui na tela. O que seria, na visão dele, esse altar? Então, os senhores estão vendo aqui, talvez a imagem não esteja muito boa, porque está muito claro aqui. Então, aqui está um sacerdote, a imagem, né, de um sacerdote judaico, né, dos tempos bíblicos, fazendo um sacrifício aqui de um animal, de uma ovelha, talvez, né? E aqui está o altar, e no caso, João teria visto as almas debaixo do altar, ali, debaixo do altar. Os senhores estão... Isso tem que ter um significado, né? Tem um significado. Então vamos colocar aqui mais uma imagem de um altar. Os senhores estão vendo aí o que era um altar para sacrifício de animais. Então os senhores estão vendo que ele está aqui no chão, aqui, ó. Está no chão. Então, almas debaixo do altar, né? O que João viu. Vamos mais uma vez aqui colocar outra imagem aqui do altar. Aí, olha aí. Dois sacerdotes aqui fazendo o sacrifício aqui. E olha só que o altar fica aqui no chão, aqui, né? No chão, e tem aqui duas hastes aqui para carregar o altar. Então, olha aí, o que seria o altar? Então as almas estariam debaixo do altar, na visão do apóstolo, né? Olha aí, mais uma imagem aí, estão vendo? Ok? Então os senhores viram aí, né? Então a questão, meus irmãos, é que ninguém poderia ficar debaixo do altar de sacrifício, correto? Os senhores viram, estão vendo a imagem, né? Ninguém poderia ficar debaixo do altar de sacrifício. Então, na realidade, João teve uma visão das pessoas, tá? Que serviram de sacrifício por causa do evangelho, tá? Esse é o significado de terem ficado debaixo do altar. Debaixo o quê? Do sacrifício.
tá? Então eles ficaram debaixo do sacrifício das próprias vidas, que foram as vidas, ou seja, as almas deles sacrificadas, as vidas deles sacrificadas. Entenderam? As pessoas, na verdade, antes delas morrerem, né, eram o quê? As almas, enquanto viviam, e não fantasmas permanentes depois da morte, como se fossem almas penadas. Entenderam? Então, vamos entender que João, ele teve, na verdade, uma visão, né? João teve aquela visão como que? Como também nós sonhamos. Então, da mesma forma que nós sonhamos com pessoas que já morreram. Então, João também teve uma visão com pessoas que já morreram. Com aquelas pessoas, com aqueles irmãos que morreram, que foram sacrificados pelo testemunho do Evangelho. Então, da mesma forma, nós também sonhamos com pessoas que já morreram, como se tais pessoas ainda estivessem, o quê? Como se essas pessoas que morreram ainda estivessem vivas e nos pedisse algo. Na verdade, as pessoas de nossos sonhos, elas foram almas viventes enquanto viviam. Porém, depois da morte, já não existem, né? Já não existem mais as tais almas, né? Pois as almas são as pessoas. Já falamos aqui num vídeo anterior que almas são as pessoas, tá? Que morrem. Porque eu vou aqui abrir um parênteses aqui para um comentário que foi feito de um abençoado aí no nosso vídeo anterior, ou seja, talvez no WhatsApp, né? Ele falou assim, quando a gente chega em determinados lugares, por exemplo, a gente vai no shopping, aí tá chovendo muito, tá dando enchente, e a gente chega lá, não vê ninguém no shopping. O que a gente fala para as pessoas? Eu cheguei lá no shopping, eu não vi uma viva alma. Percebeu como quando a gente está vivendo a nossa vida normalmente, né? A nossa vida do cotidiano, nós falamos corretamente. As almas são as pessoas. A gente fala assim, eu não vi uma viva alma, não é verdade? Mas na religião as pessoas começam a se emburrecer. Por quê? Começam a acreditar em alma penada, em fantasmas. Quando na verdade as almas são as pessoas. As almas são as pessoas que morrem. As almas morrem. Ou seja, as pessoas morrem. Entenderam? Quando as pessoas morrem, morrem o quê? Os seus sentidos. Morre o quê? O seu espírito, que na realidade se trata o quê? Esse espírito do fôlego de vida que expira, como igualmente expirou Machia, né? No madeiro, tá? Como Machia expirou no madeiro. E assim, Yahushua, ele orou ao Pai, né? Clamando com grande voz, como diz o texto que nós vamos colocar aqui. Olha só o que ele exclamou na sua oração ao Pai. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Prestou atenção? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Correto? Ponto. E havendo dito isto, o que aconteceu com o espírito dele? Expirou. Lucas 23, 46. Percebeu que o espírito expira? Aquilo, na verdade, é uma tradução que foi feita de forma incorreta. Na verdade, espírito aqui seria o quê? Fôlego de vida. Então, Cristo teria falado na realidade assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu fôlego de vida, a vida humana que me deste, o fôlego de vida. E havendo dito isto, expirou. Percebeu que aqui não poderia ser espírito, mas teria que ser fôlego de vida? Ruá? Porque se ele expirou, então ele expirou o espírito? Não, ele expirou, respirou pela última vez, né? O ar saiu para fora, parou de respirar. O quê? O fôlego de vida e não um espírito. E as pessoas imaginam que esse fôlego de vida seria um espírito, assim, uma alma que as pessoas teriam. Então vejam aí o que Cristo falou aqui, ó. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Percebeu? Expirou. Lucas 23, 46, não é verdade? Então, olha só, eu coloquei na tela para os senhores acompanharem também. E Yahushua, ele disse aquilo, repetindo, um salmo que diz assim, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas, na verdade, o salmista estava dizendo o quê? Nas tuas mãos entrego o meu fôlego de vida, a vida que me deste. Nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Tu me remiste, ó soberano e alvo da verdade, né? Salmos 31, 5. Então, minha gente, Mashiach, no caso, Yahushua, ele morreu, ou seja, o seu espírito, o seu fôlego de vida, morreu, expirou, parou de respirar. Entenderam o que seria aquele espírito ali? A Bíblia, no caso a tradução da Bíblia, colocou o quê? É espírito, mas na verdade é fôlego de vida, que qualquer animal tem esse fôlego de vida. Qualquer animal, qualquer ser animal respira. Qualquer ser animal tem o quê? Fôlego de vida. Então o Mashiach ali, ele morreu. Ou seja, morreu o seu espírito. Morreu o quê? O seu fôlego de vida. Expirou. Ele parou de respirar. Então, minha gente, almas, segundo a verdade, se trata das pessoas e de qualquer ser vivente, entendeu? Qualquer ser vivente se trata o quê? De alma vivente. Alma se trata, como eu já falei, de alma vivente ou ser vivente. Então, uma formiga é um ser vivente. Uma formiga é uma alma vivente, entenderam? E que morre. Então, a alma vivente morre ou não morre? Morre. Então, a alma se trata de alma vivente ou ser vivente, que morre, e não um fantasma. Mas as pessoas imaginam que alma seria o quê? Um fantasma, por influência da religião. Né? Não é um fantasma, como podemos ler nos textos que acabamos de falar, onde diz que todos os animais são o quê? Almas viventes, que são o quê? Os homens ou animais irracionais, onde nós podemos ler, no caso aqui, o texto de Gênesis, né? Capítulo 9, versículo 8 a 10. Vamos colocar aqui na tela. Gênesis, capítulo 9, 8 a 10, onde diz o seguinte: E falou Yahweh a Noé e a seus filhos com ele, dizendo... Estão acompanhando? E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com o quê? A vossa semente depois de vós. E olha só o que diz o versículo 10. E com toda alma vivente. Percebeu que todos os animais são almas viventes? E com toda alma vivente que convosco está. De quê? Almas viventes de quê? De aves, percebeu? De reses e de todo animal da terra convosco. Olha lá, vamos continuar aqui, ó. Desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Gênesis 9, 8 a 10. Percebeu que o Eterno fez um concerto com todas as almas viventes, os animais? Tá? Então, quando nós aqui olhamos, por exemplo, eu tenho um espelho aqui, eu estou me vendo aqui, então eu estou vendo uma alma vivente. Se aqui tiver um mosquito voando aqui, é uma alma vivente. O seu gato que está aí na poltrona, né? Na almofada, é uma alma vivente. Você é alma vivente. A alma vivente é você enquanto está existente, está vivendo. Depois que nós morremos, depois que qualquer animal morre, é o quê? Morreu a alma que vivia, morreu a alma vivente. Não permanece um fantasma como as pessoas pensam, né? Então vamos colocar aqui um texto aqui para que os senhores possam acompanhar. Olha só. As águas produzem almas. Vejam que a Bíblia diz que as águas produzem almas, ou seja, as águas produzem animais. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 20, ó. E disse Yahweh, produzam as águas, né? Abundantemente répteis de alma vivente, percebeu? E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1, 20. Então vamos observar, vamos ler aqui também, né? Observe que a alma que morre e quando morre é o quê? Seria o quê? É o ser vivente morrendo. Quando a alma morre, é o quê? É quando o ser vivente está morrendo. Então, quando alguém morre, é uma alma que está morrendo. Entenderam? Essa alma ela não permanece existente depois que morreu.
Morreu o ser vivente, está morrendo a alma vivente. Mas isso aí a religião não fala. A religião engana as pessoas. Dizem que depois que as pessoas morrem, permanece, né, consciente uma alma. Não é assim que se diz? É. Mas a alma, ela é o quê? Significa na Bíblia ser vivente. Então, quando morre o ser vivente, está morrendo o quê? A alma. Está morrendo a alma vivente. Tá? Tornou-se alma vivente, entenderam? Ou ser vivente, tanto faz. Vamos continuar aqui. Olha só, vamos fazer a leitura aqui, ó. E olha só, isso que eu falei aqui é para que nós possamos entender esse texto aqui. Ó. Observe que a alma que morre, e quando morre, é o ser vivente morrendo. Messias, isso é da sua cabeça, não é da minha cabeça, está no texto da sua Bíblia. Olha só o que está escrito aqui, ó. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto. Vamos continuar a leitura. E morreu no mar toda a alma vivente. Ah, Messias, isso aí é da sua cabeça? Não, não é da minha cabeça. Olha aí, morreu toda a alma vivente. Percebe que a alma morre? Porque o que está morrendo é o ser vivente. Não existe esse fantasma depois que as pessoas morrem. Mas aqui está falando dos animais. Então, assim como os animais, os homens, né, mulheres, crianças, velhos, todos nós somos o quê? Almas viventes e morremos. Então aí está a prova aí de que a alma morre. Apocalipse capítulo 16, versículo 3. Olha a prova aí de que a alma morre. Alguns vão falar assim, não, Messias, mas aí você está falando de animais. Mas veja, a Bíblia coloca em pé de igualdade, né, o espírito, o fôlego de vida humano e o fôlego de vida animal. Nós vamos ler ainda, tá bom? Apocalipse 16, 3. Olha só, as grandes baleias, os peixes, as aves são almas, ou seja, são seres viventes. Vamos ler Gênesis 1, 21. Vamos colocar aqui, ó. Eialro criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme o que? A sua espécie. E viu Eialro que era bom. Gênesis 1, 21, né? Olha só, outra coisa aqui. Vamos ler aqui, ó. Na água se produz alma vivente. Almas viventes na água. E também o quê? Na terra se produz almas também. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 24, primeiramente. Olha só. E disse Eialro, produz a terra alma vivente. Nós já lemos o texto que diz que as águas produzem almas viventes. Mas na terra também se produz o quê? Almas viventes. Vamos fazer a leitura aqui, ó. E disse Eialro, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, 24. O homem, igualmente aos demais animais, também da terra, ele foi feito. Foi feito o quê? Foi feito alma vivente. Basta ler em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e depois nós podemos ler Gênesis capítulo 2, versículo 19, né? Olha só o que diz aqui o primeiro texto. E formou o soberano Eialro o homem do pó da terra. Ah, quer dizer que o homem, a alma vivente, também da terra, igualmente aos animais, né? E morre, né? É, exatamente. O homem é alma vivente. O homem é um ser vivente e esse ser vivente morre. Essa alma vivente morre. Olha só o que está escrito. E formou o soberano Eialro o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, percebeu? Igualmente aos animais, né? O fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ah, Messias, quer dizer que o homem foi feito igualmente aos animais, alma viventes também? Sim, igualmente aos animais. Gênesis 2:7. Acabaram de ler aí, né? Estão percebendo a verdade que nós estamos apresentando? Olha agora, vamos ler o outro texto aqui de Gênesis 2:19. Havendo, pois, o soberano Eialro formado da terra todo o animal, igualmente ao homem, não é verdade? Formado do pó da terra, percebeu? Havendo, pois, o soberano Eialro formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus,
os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda o quê? Alma, né? Vivente, quer dizer que os animais são almas, né? Então, quando nós estamos vendo um gado, um cachorro, um pássaro, nós estamos vendo almas viventes. Olha só, vamos voltar de novo aqui, ó. Vamos ver aqui. Havendo, pois, o soberano Yahweh formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou a toda alma vivente, né? Isso foi o seu nome. Percebeu? Gênesis 12, 19, né? Então, minha gente, o homem, igualmente, né, aos demais animais, foi feito alma vivente, não é verdade? Foi. Então, o que seria alma? Alma é da terra. Embora o texto de Eclesiastes diga que o espírito volta. Na verdade, ele está falando que o fôlego de vida volta. Embora ali Eclesiastes diga isso, é porque o Criador é doador da vida. Então, quando diz volta, então ele toma de volta. Não significando que esse fôlego de vida que na Bíblia foi traduzido como espírito permanece existente depois da morte, que as pessoas dizem que são as almas. Então, gente, olha só, Adão, que era da terra, ele foi feito o quê? Alma onde? Onde ele foi feito alma? Na terra. Isso significa o quê? Ser vivente como qualquer outro animal, com a única diferença do homem de ser o quê? Racional, né? Ter mais inteligência. Vamos fazer a leitura aqui no texto, aqui, nesse texto aqui, ó. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Igualmente aos animais, né? Alma vivente. Então, o homem é alma. Vocês, às vezes, assistem alguns vídeos aí de algumas pessoas falando, não, nós vamos salvar as almas, salvar as pessoas, né? Ah, eu fui lá no shopping, não vi uma viva alma. Você não viu gente, você não viu pessoas no shopping, entendeu? Olha só o que está escrito aqui, ó. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito que alma vivente. O último Adão, olha só o que está escrito, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45, né? Então, olha aí o que está escrito aí sobre o homem, né? O ser humano. Então, os homens, eles possuem espírito igualmente aos animais, que são o quê? Os sentidos deles que permanecem enquanto o quê? Enquanto há o fôlego de vida, enquanto há o quê? O ruá, que traduziram impropriamente como espírito na Bíblia, né? Leia a verdade em Eclesiastes capítulo 3, versículo 21 a 22, onde diz o seguinte: afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos... espírito de seres humanos, né? Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais... espírito dos animais, Messias? Espírito dos animais desce para a terra. Mas de que ele está falando aqui? Do fôlego de vida, né? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. Ponto. É isso que nos cabe na vida. Alegrar-se com o quê? Com o seu trabalho. Olha só o que está escrito aqui, ó. Ninguém nos trará de volta. Messias, quer dizer que a vida é só essa aqui? A vida é só essa aqui. A vida humana é somente essa. Não existe outra vida. Olha só, ninguém nos trará de volta, nem mesmo o Todo-Poderoso nos trará de volta depois que nós morrermos. Percebeu que não existe alma penada depois que morre? Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Eclesiastes 3, 21 a 22. Mas cabe aqui uma explicação para algumas pessoas que confundem a questão do homem, do ser humano, com o filho que participa de carne e sangue. O filho que participa de carne e sangue não é o espírito humano, não é o fôlego de vida, entendeu? Então, quando em Eclesiastes diz lá, o pó volte ao pó e o espírito volte ao eterno que o deu, ali significa o fôlego de vida e não o filho que participa de carne e sangue. Porque o filho, ele não precisa voltar para lugar nenhum, porque o filho não é coisa da terra.
Entenderam? Até o último dia, os filhos do Eterno permaneceram debaixo de uma servidão, porque o Eterno os colocou assim, para que Cristo os ressuscitasse daquela condição de mortalidade para o quê? Para a vida eterna. Entenderam? Mas não vamos confundir espírito, fôlego de vida, ruá, com um filho que participa de carne e sangue. O filho que participa de carne e sangue é assim também como o pai que participou de carne e sangue em Mashiach. Então, quando Cristo falou assim, ó, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele não estava falando, Pai, nas tuas mãos entrego a ti. Entrego a ti. Não, porque aquele fôlego de vida era da vida humana de Cristo, não era o Pai aquilo ali, entenderam? Então o espírito que volta, que Eclesiastes diz que volta para o Criador, não é que aquilo ali é o filho, aquilo ali é o fôlego de vida. Porque em Eclesiastes está falando de ruá, de fôlego de vida, entenderam? Então, olha só, vamos fazer leitura novamente aqui desse texto que acabamos de ler. Vamos lá. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos, espírito dos seres humanos, né? Vai para cima e o espírito dos animais, que é a mesma coisa, fôlego de vida, desce para a terra. Né? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer, olha só o que está escrito, é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Eclesiastes 3, 21. Então esse negócio de a pessoa dizer que a experiência quase morte, aí a pessoa já morreu, aí ela vai ver o corpo dela na cama, né? Como se fosse um fantasma aqui e o corpo lá na cama e ela tá vendo. Então, isso aí na verdade são alucinações quase morte. Veja, as próprias pessoas falam que é quase morte. Como assim ela morreu? Então, mas ela parou de respirar. Parou de respirar, mas ela parou de respirar, mas ainda não morreu. Porque o fato de alguém parar de respirar não significa que ela já morreu. Ela pode passar por uma ressuscitação ali, no sentido da palavra, né? Que os médicos trazem a pessoa de volta para que o coração volte a bater, para que ela volte a respirar. Então, até aquele momento, o Eterno não matou a alma, o coração pode até ter parado, mas ela ainda não morreu. Então, o cérebro, de alguma forma, ainda continua em funcionamento ali. Naquele momento ali, como a pessoa diz, que está no leito da morte. Então, ela, na verdade, ela tem alucinações quase morte. Então, ela tem a impressão que ela viu o corpo dela lá, porque até mesmo porque nos filmes passam assim, né, nos desenhos animados, nas novelas. Então, as pessoas se acostumaram com essa ideia de que existe esse fantasma que sai das pessoas. Eu já mostrei no vídeo anterior umas jovens, né, que estão assim deitadas numa cama. Aí, ó, a alma, vamos dizer assim, a alma, né, sairia do corpo delas e ficaria vendo o corpo dela ali na cama. Hoje eu não vou colocar aqui, mas já coloquei no vídeo anterior, é só assistir, tá? O último vídeo. Então veja que o texto de Eclesiastes está dizendo bem claro aqui, gente. Olha só. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Em quem nós devemos acreditar? Na mente da pessoa ou no texto da Bíblia, na Escritura? Olha, ninguém nos trará de volta. Como assim a pessoa já morreu e aquela alma dela vai estar vendo ela? Na verdade, a mente dela ainda está funcionando. Então ela tem alucinações quase morte. Quase morte. Não chega a ser morte, né? Eclesiastes 3, 21 a 22 aí. Vamos continuar aqui. Então, gente, como os senhores estão observando, a alma, ela só existe enquanto é o quê? É vivente. Alma vivente. Para isso diz alma vivente. A alma, ela só existe enquanto é vivente. Não há alma depois do corpo sepultado, morto, destruído na terra. A alma, ela precisa estar como foi na criação, como todos os animais, como todos os homens, né? E os animais foram feitos almas viventes assim, tá? Depois que morre o corpo, tá? Esta morre. Então morre também a alma. Como também disse o quê? E ao Rucho em Mateus 10, 28. Tá? Vamos colocar aqui o texto aqui. Mateus 10, 28, anotou? Mateus 10, 28. Vamos colocar. Não temais os que matam o corpo,
mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Fazer perecer onde? Onde perece a alma, o corpo e a alma? Onde é que perece o corpo e a alma mesmo? Onde está escrito? Como está escrito aqui? Temei aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma como o corpo. Percebeu que a alma vivente ela perece na geena, na sepultura? Tanto a alma como o corpo. Está escrito na sua Bíblia. Eu sei que alguns vão me chamar de herege, né? Vão dizer, não, você é herege, que você está falando algo divergente do Evangelho, divergente da Escritura. Ah, é mesmo, é? Eu que estou falando divergente da Escritura, né? Temer aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma como o corpo. Então, quer dizer que a alma e o corpo, elas perecem onde? Na geena, na sepultura, né? Na Bíblia foi traduzida como inferno em alguns textos, né? Mateus 10, 28. Então quer dizer então que o Altíssimo ele destrói a alma? Quer dizer que é isso, Messias? Sim, é isso mesmo. O Altíssimo ele destrói, ele mata a alma vivente na geena. Ele mata o ser vivente na geena. Estão observando? Pois é, Cristo está dizendo que não se deve, então, temer os que matam, os que podem matar, os que matam o corpo e não podem matar as mentes das pessoas, as emoções, os sentidos das pessoas. Entenderam? Então eu pergunto, vamos fazer a seguinte pergunta para você. Como você conseguiria dar um tiro, né, nas emoções das pessoas, nos sentidos das pessoas, nos espíritos humanos, que são o quê? Os fôlegos da vida, o ruá das pessoas. Como assim você conseguiria dar um tiro nisso? Né? Ninguém consegue dar um tiro nisso, ninguém consegue matar isso. Mas o bandido, ele consegue dar um tiro no corpo carnal da pessoa, entendeu? Mas isso não significa que existe esse fantasminha, tá? Esse fantasminha legal, essa alma penada depois da morte das pessoas, entenderam? Somente na mente de criancinhas amedrontadas há almas fora do corpo animal. Na realidade, alma é o ser vivente, entenderam? Se não há ser vivente, não há a dita alma penada, entenderam? Então a questão toda é que se estamos dizendo no tema que não há essa tal alma fora do corpo, e nem diabo, não tem sentido também dizer que há o tal inferno criado pela dita Igreja Romana, para onde iriam as almas de determinadas pessoas consideradas impenitentes, onde já o quê? Estaria nesse tal inferno o tal diabo as esperando com um tridente nas mãos e uma caldeira de água fervente. Porque a tal igreja diz que as ditas almas de pessoas impenitentes vão para o dito inferno se encontrar com o diabo, que no Apocalipse é dito que o diabo é lançado no lago de fogo, né? E enxofre. Então, se não há esse tal diabo, nem há essa tal alma, como se fosse uma entidade fora do corpo, também não há por que haver esse tal inferno inventado pela mãe romana. Que não seja o quê? Sepultura. Então, na verdade, na Bíblia, inferno é sepultura. E não esse inferno aí que foi inventado para dizer que as pessoas vão para ele. Depois que morrem, essa dita alma vai para esse inferno, nas pessoas impenitentes. Então, o único inferno que há, na verdade, de acordo com a sua Bíblia, é a sepultura mesmo, pois a palavra inferno vem de quê? De Sheol, mundo dos mortos, que foi traduzido como inferno para enganar as pessoas, as mantendo nessa religião sob a ameaça do medo de irem as suas almas para o dito inferno. Na realidade, o inferno é Sheol, tá? No hebraico, que significa sepultura ou mundo dos mortos. Sendo que não há literalmente um mundo dos mortos. Entendeu? Não há literalmente um mundo dos mortos. Mas o quê? O mundo dos mortos seria o quê? Uma condição de inexistência do ser vivente depois da morte. Isso significa mundo dos mortos. Ah, para onde que ele foi? Foi para o mundo dos mortos. O que significa isso? Ele deixou de existir. Ele não está mais existente.
Não existe um mundo dos mortos para onde vai uma alma que fica no mundo dos mortos. Isso não existe. Tá? Embora na Bíblia esteja escrito o quê? Mundo dos mortos, para fazer entender que as pessoas, quando morrem, elas vão para o mundo dos mortos, ou seja, elas deixam de existir. Tá? Então, gente, alma, diabo e inferno, esses são os ensinos apresentados pela religião cristã até nossos dias. Mas nós estamos hoje aqui desmentindo todos esses enganos nesse tema que nós estamos apresentando, entenderam? É isso aí. Agora vamos falar sobre o que seria diabo, que na verdade não significa esse chifrudo aí. Então, na verdade, o que acontece é que no meio religioso tem-se a ideia de que diabo seria uma entidade maligna que vive aí perturbando todo mundo, que vive tentando as pessoas. Então, diabo não é nenhuma suposta entidade. Diabo, como entidade, nada é. A sua Bíblia diz que, na verdade, que entidade, ídolos, nada é. Tá? Pois não há entidades. Não existe entidades de nenhuma espécie, gente. Não existe entidades. Só existe o quê? Entidades filantrópicas, né? Entidades dos advogados. Mas não existe o quê? Essas entidades aí não existem, gente. Não existe nenhuma espécie de entidade perturbando ninguém. Entidades, na verdade, são mitologias. Não há esses fantasmas malignos que as pessoas imaginam. Isso se trata de fruto do imaginário popular. Diabo significa o quê? Opositor. Diabo significa acusador. Por isso que a lei de Moisés foi chamada de diabo em Hebreus 2,14, entenderam? Então, diabo é isso aí, significa o quê? Opositor significa acusador, não supostas entidades, né, malignas. As únicas entidades malignas são os próprios homens. Eles formam entidades malignas. Entenderam? Então vejam, diabo, na verdade, é invenção dos líderes religiosos para assustar as pessoas, mas a própria Bíblia deles os desmente. Pois está escrito, por exemplo, no texto de Deuteronômio, capítulo 33, 26, anotou? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26, diz o seguinte, a Bíblia desmentindo a esses líderes religiosos. Olha só o que diz Deuteronômio 33, 26. Não há outro. Aí ele fala assim, sim, Messias, há um senhor do mal, há um poderoso aí que vive tentando todo mundo. Mas olha o que está escrito na Bíblia deles. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Yahweh, que cavalgue sobre os céus para tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Deuteronômio 33, 26. Agora vamos ler aqui o que o apóstolo deixou escrito sobre a inexistência de qualquer tipo de entidade, né, dita maligna aí, né? Vamos fazer a leitura aqui, olha só. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, olha só o que está escrito, ó. Sabemos que diabo nada é. Sabemos que ídolo nada é. As pessoas idolatram esse diabo aí. Colocam esse diabo como uma coisa poderosa, que concorre com o Todo-Poderoso. Mas na Bíblia das pessoas, os crentes são os que menos creem na Bíblia, né? Eles dizem, sim, mas a Bíblia está dizendo, não há outro. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o diabo nada é. Sabemos que ídolo nada é. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ídolo nada é no mundo e que não há outro Altíssimo. Mas eles falam assim, não, Messias, sim, eu já tenho experiência com isso aí. Já viu um diabo? Olha só o que Paulo, no Evangelho, que os crentes dizem assim, eu creio no Evangelho. Você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho, mas veja aí, você não acredita. É o que menos crê na Bíblia, né? Olha só, vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar aqui, ó. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas, tá, aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Altíssimo, senão um só. Não, Messias, aos demônios, ao diabo, ao Senhor, ao Beelzebu. Você é crente, você diz que há Beelzebu, né? Você diz que há Beelzebu, contrariando o próprio evangelho que você diz pregar, você diz crer. Não há outro Altíssimo, meu irmão, não há.
senão um só. Ah, mas eu tenho experiência. Quer dizer que a sua experiência vale mais do que está escrito? Eu também tive experiência, né? Com pessoas se debatendo, dizendo que estão endemoniadas, né? Que estão, na verdade, com problemas, transtornos ou até fingimento mesmo, né? Ó, não há outro Altíssimo senão um só. 1 Coríntios 8:4, né? E ainda, vamos fazer a leitura de Isaías 45:21, que não há, onde diz que não há outro Altíssimo. Como assim o Altíssimo iria ficar agora, já durante milhares de anos, né, lutando com um suposto espírito nas regiões celestes? Quer dizer que o Eterno ainda está difícil para ele, né? Tá ruim para ele, né? É muito poderoso, né? Vamos ler aqui Isaías 45:21, que não há outro Altíssimo, senão ele só. Vamos colocar aqui o texto aqui, ó. Só um instantinho, gente. Ó, Isaías 45:21, vamos colocar. Peraí, só um instantinho, vamos voltar aqui. Agora sim. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o soberano? Não, Messias, mas há o Senhor do mal. Na Bíblia diz assim, não sou eu o Senhor? Não, Messias, mas existe o Senhor do mal. Você percebe que você contraria o seu próprio Criador? Você contraria o próprio Eterno, Todo-Poderoso, que você diz crer? Ó, porventura não sou eu o soberano? Pois não há outro. Mas você diz assim, na minha igreja aqui, nós lutamos contra o Senhor do mal, contra o diabo. Ah, você quer dizer, que Bíblia que você crê, né? Porventura não sou eu o soberano? Pois não há outro, olha só o que diz na sua Bíblia. Pois não há outro Altíssimo senão eu, disse o Todo-Poderoso Criador que você diz crer. Altíssimo, justo e Salvador não há além de mim. Isaías 45:21. Agora vamos ler aqui em 2 versículos, e em 2 versículos aqui, aliás, 2 versículos, né? Em 2 versículos antes desse que a gente acabou de ler, que na verdade a leitura teria que ser antes do que nós já lemos, diz aqui, ó, olha só o que diz. Porque assim diz o soberano que tem criado os céus, o Altíssimo que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Olha só o que diz agora o texto aqui em vermelho, aqui, ó, grifado, ó. Eu sou o soberano e há outro, há o diabo, há o todo-poderoso Lúcifer que se rebelou contra mim e virou Satanás, ele também é o Senhor. Não, olha só o que está escrito aqui, ó, olha só. Ó, eu sou o soberano e não há outro, Isaías 45:18. Se existisse o tal Lúcifer que virou Satanás, o Eterno teria que ter matado a ele, para poder ele colocar isso aqui, né? Não deveria mais existir, vamos dizer assim, né? Porque senão ele não poderia escrever uma mentira dessa, dizendo que não há outro quando haveria outro, entendeu? Correto? E outra coisa, gente, tentaram, na verdade, também enganar as pessoas com simples indicação, né? E mudando a letra inicial, por exemplo, da palavra mamon. Eu sei que muita gente sabe que mamon não existe mamon, mas veja, olha na Bíblia, vocês poderão ver ali, colocaram a letra maiúscula em mamon, né? A fim de passar o quê? A ideia de nome próprio para mamon. Mas não existe mamon, os senhores já sabem que não existe mamon, pois essa palavra de origem hebraica, na verdade, mamon, significa literalmente dinheiro. Então mamon é o quê? É dinheiro. Correto? Vamos ler o que está escrito em Lucas 16:13. Mas vamos dar uma pausa agora aqui, para que os senhores procurem em suas Bíblias, né? Procurem em suas Bíblias Lucas 16:13. Não são todas as versões que colocam em letra maiúscula. Pode verificar aí agora aí. Na minha Bíblia aqui, que eu não vou pegar agora, tá ali, tá em letra maiúscula mamon. Então, nem todas as versões tá em letra maiúscula, mas uma certa quantidade de versões coloca a letra maiúscula em mamon, em Lucas 16:13. Pode olhar aí, eu aguardo. Tá? Algumas versões colocaram o quê? Com letra maiúscula a palavra mamon, para passar a ideia
de que Mamon seria um dito, vamos dizer assim, um demônio, que as pessoas colocariam. Não há sim, porque aqui na Bíblia está escrito que isso é o demônio do dinheiro, as pessoas falam, né? Muita gente fala, é o demônio do dinheiro, mas na verdade Mamon significa literalmente o quê? Dinheiro, correto? Mas colocaram nas versões a letra maiúscula. Achou aí? Então, se achou, pode colocar aí no chat aí. Escreve aí. Eu achei aqui realmente na minha Bíblia. Está escrito aqui Mamon, Lucas 16:13. Lucas 16:13. Se achou, coloca no chat aí para o pessoal ver aí. Então, na verdade, a Bíblia tem essas questões que, se nós não prestarmos atenção no texto bíblico, na verdade, a gente vai se enganar com a própria Bíblia, porque a Bíblia é como se fosse uma arma perigosa, tá? Através da Bíblia se cria religiões, se cria doutrinas, e no caso nós estamos aqui denunciando essas coisas, e as pessoas, algumas pessoas, não todas, dizem, Messias é herege. Ele saiu da igreja revoltado e agora está pregando essas coisas. Messias é herege porque ele está dizendo que não existe o dízimo, e na Bíblia está escrito dízimo. Ora, está, mas nós falamos corretamente o que seria o dízimo. Na verdade, não existe dízimo em dinheiro. Então eu que sou herege ou quem diz que dízimo, que a dita igreja, as pessoas têm que entregar dízimo? Para quem? Se na Bíblia diz que o dízimo eram alimentos que eram levados lá para o celeiro, né, em Israel, para sustentar a tribo de Levi. Eu pergunto, quem é da tribo de Levi aqui? Quem é que recolhe dízimo que é da tribo de Levi? Então vejam, então quando nós trazemos essas verdades aqui, nós somos hereges. Os que estão falando a verdade é que diz que existe demônio, que existe diabo, que houve uma rebelião de um querubim que virou Satanás, tirando texto fora do contexto, que na verdade os textos que tratam disso está falando de um rei, está falando do rei de Tiro, está falando do rei lá, por exemplo, rei da Babilônia, no caso Isaías 14, né? Então, é muita invenção, gente, muita invenção. Então, se você não prestar atenção, se você permitir que eles interpretem a Bíblia para você, você vai ficar debaixo dos enganos, tá? Acharam aí Lucas 16:13? Está escrito aí, Mamon com letra maiúscula, não é verdade? Tá? Então, isso acontece aí também. Vamos fazer a leitura aqui do texto aqui. Eu vou colocar na tela aqui o texto meu aqui, que eu tenho, Lucas 16:13, que muita gente diz assim, existe o demônio do dinheiro, né? Olha só, nenhum servo pode servir a dois soberanos, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Ialro e a Mamon. Percebeu aqui que colocou aqui no texto, não fui eu que coloquei, eu só coloquei a letra em vermelho, ó, Mamon com letra maiúscula na Bíblia. Então, ó, pessoas infantis, né, criancinhas no entendimento, vão pegar e dizer que isso aqui é um demônio, o demônio do dinheiro. Que concorreria com quem? Porque diz que seria dois senhores, né? Ó, não poder servir a Ialro e a Mamon, percebeu? Então é isso, né, gente? Lucas 16:13, já achou aí? Então coloca aí no chat, já colocou, né? Então vejam que na tradução de Lucas, colocaram como nome próprio, né? Mamon. Colocando o quê? A letra maiúscula M ali no início da palavra Mamon. O mesmo também ocorre com a palavra diabo. Pode ver aí na Bíblia de vocês, onde está escrito diabo. É claro, nem todas as versões colocam diabo com letra maiúscula, mas pode ver que a maior parte das vezes que está escrito diabo se coloca com letra maiúscula. O mesmo acontece então com a palavra diabo, que nas traduções colocaram o quê? Com inicial maiúscula a letra D, para passar a ideia para o leitor de que diabo se trata de uma criatura do mal que estaria concorrendo com o Todo-Poderoso Criador numa batalha infindável por milhares de anos, quando na realidade diabo dependendo do contexto, a natureza humana que milita contra o espírito, ou seja, o que seria a vontade do Altíssimo, esse espírito. Mas em Hebreus 2,14, diabo, na verdade, no contexto de Hebreus 2,14, diabo era a lei de Moisés, tá? Que detinha o poder da morte para quem pecasse debaixo da lei. Então nós podemos ler aqui, esse diabo aqui, em Hebreus 2,14, olha só. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, claro, Todo-Poderoso, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Não fui eu que coloquei letra maiúscula aqui, ó. Não fui eu, tá? Isto é, o diabo. Né? Hebreus 2,14. Perceberam aí? Então, por isso que muita gente que pensa que esse diabo aqui se trata desse diabo aí, desse chifrudo aí que foi inventado.
desse vermelhão aí que tem um tridente na mão, um rabo assim com uma seta. Acho que muita gente acredita nisso. Eu sei que muita gente não acredita exatamente assim como eu tô falando, né? Um chifrudo, vermelhão, com um rabo, uma seta, mas eles acreditam que existe uma entidade do mal maligna. Por quê? Porque na Bíblia fala isso aqui, ó, diabo. Mas só que esse diabo aqui se trata do que detinha o poder da morte, que era o quê? A lei de Moisés. A lei de Moisés é o quê? Não era dente por dente, olho por olho, essas questões todas, né? A alma que pecar, essa morrerá, percebeu? Então Cristo destruiu, esse diabo destruiu a lei de Moisés. No madeiro, a lei foi aniquilada. Ela foi cravada na cruz, ele aniquilou o diabo. Basta ler também Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Não é mera coincidência, né? Mas lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz a mesma coisa daqui, né? Riscou, né, o escrito de dívida que era contra eles, não contra nós, porque nós nunca estivemos debaixo da lei. Então, aquilo era o diabo, aquilo era o opositor dos filhos do Eterno que estavam debaixo da lei, porque eles eram acusados pela lei. Percebeu que diabo significa acusador? E não, diabo na verdade é um adjetivo e não significa uma criatura, um ser do mal que as pessoas, crianças, os infantis, os meninos no entendimento, acreditam que existe diabo, quando na verdade o diabo aqui se trata da lei de Moisés. Hebreus 2,14, percebeu? E na própria Bíblia dos crentes diz que não há outro, mas eles dizem, sim, há o diabo, porque está escrito diabo aqui na Bíblia, então eu acredito que existe diabo. Está escrito na Bíblia que existe diabo, então você acredita que existe diabo. Então existe também dragão, né? Um dragão. Existe uma opção de coisas que acho que na Bíblia não vamos citar aqui agora, que as pessoas colocam os textos da Bíblia, que a serpente, no caso que enganou Eva, seria realmente uma serpente, que o diabo entrou dentro dela, né? Então veja aí os enganos, né? Então vamos observar, minha gente, que nesse em outros textos colocaram letra maiúscula na inicial diabo para passar a ideia de um suposto ser, na realidade mitológico, criado pela romanização. Apesar disso, temos visto que cristãos reconhecem diabo como um outro poderoso que luta contra o Altíssimo. Mas leia o que foi falado pelo Altíssimo para o quê? Para Israel nos tempos bíblicos, em Oséias. Anota aí, pode pegar aí, Oséias capítulo 13, versículo 4. Vamos colocar o texto na tela aqui. Olha só o que disse aqui, ó. Todavia eu sou soberano teu Yahweh, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás. Percebeu o que está escrito aqui? Portanto, não reconhecerás outro Altíssimo além de mim. Outro Senhor, vamos dizer assim, né? Eu não uso a palavra Senhor, mas só para que os senhores entendam. Outro poderoso. Não reconhecerás outro poderoso, outro Altíssimo, mas os crentes reconhecem outro poderoso. Ele reconhece, ele diz que há o diabo, que há o Lucifer, que batalhou contra o Todo-Poderoso no céu, se rebelou. Ele foi tão poderoso que levou a terça parte dos anjos do céu, dizem ele, com base num texto que não tem nada a ver com isso. Lá de Apocalipse capítulo 12, nem está falando de nada disso. A terça parte das estrelas do céu não tem nada a ver com anjos que viraram demônios, mas eles colocam. Eles distorcem a Bíblia e nós estamos distorcendo, né? Então vamos colocar aqui, olha só. Não reconhecerás outro, mas eles dizem, reconhecemos sim, Messias. Ó, não reconhecerás outro Altíssimo além de mim, porque não há Salvador senão eu. Oséias 13, 4. Então na Bíblia que os cristãos usam, está escrito, não reconhecerás outro Altíssimo além de mim. Está escrito na sua Bíblia, que você diz que você crê na Bíblia, não é verdade? Mas os crentes dizem, não, Messias, não, reconhecemos sim. Satanás é real e ele tem poder de nos destruir e nos tenta diariamente. E também tentou Jesus. Dizem eles, né? E eles sempre citam como argumentos para provarem a existência desse diabo, desse Satanás, mencionando o capítulo 1 e 2 do livro poético de Jó, né? Que ali está falando de adversário. Mas alguém até poderia falar, tá bom, Messias, tá bom, beleza. Tá bom, você venceu, Messias. Até aqui eu entendi. Mas, se não existe diabo, como você está falando, se é fruto do imaginário popular, então eu pergunto, Messias, quem tentou a Jesus, dizem eles, né? Se não foi um ser poderoso do mal. Vamos colocar o texto aqui, gente. Vamos colocar o texto. Olha só. Matitialro, capítulo 4, 1 a 11. Ó, vamos ler um pouquinho mais rápido. Ó.
Então foi conduzido Yahushua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí, Messias, tá vendo aí, ó? Para ser tentado pelo diabo. Que diabo foi esse que tentou Yahushua, hein? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Yahu, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahu. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Yahu, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Yahushua, também está escrito, não tentarás o soberano teu Yahu. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yahushua, vai-te, Satanás, colocaram com letra maiúscula ali, ó, porque está escrito ao soberano teu Yahu, adorarás e só a ele servirás. Então o diabo, aí colocaram em letra minúscula, né? O deixou, e esses que chegaram os anjos e o serviram. Matitiahu, capítulo 4, 1 a 11. Então, meu irmão, esse texto de Matitiahu, né, Mateus, que acabamos de ler, não pode de maneira nenhuma ser interpretado literalmente como se houvesse uma pessoa maligna à parte tentando o Mashiach. Entendeu? Devido à revelação do Evangelho que esclarece de onde vem a tentação. Inclusive, revelação do próprio Yahushua, aqui na sua Bíblia está escrito Jesus, pois ele mesmo inicialmente revelou de onde vêm os maus pensamentos, ou seja, as tentações. Com ele foi diferente? Claro que não. Marcos 7, 21, leia aí na sua Bíblia, como está escrito. Ó, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Então o que veio, na verdade, na mente de Yahushua, lá no deserto, foram maus pensamentos na sua própria cabeça, que veio, né? Pois é do interior do coração, do coração, dos sentimentos, das emoções, dos homens que procedem os maus pensamentos. Está dizendo que é do interior, não é de fora, não é uma terceira, não são terceiros que tentam ninguém, é do interior do coração dos homens, o próprio Yahushua revelou isso, que procedem dos maus pensamentos. Olha só, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, Marcos 7, 21. E Tiago, ele também revelou igualmente, né, de onde vem as tentações. Tiago 1,14 diz o seguinte, cada um, porém, é tentado pelo chifrudo, cada um, porém, é tentado pelo diabo que tentou Yahushua no deserto. Cada um, porém, é tentado o quê? Pela própria cobiça. Olha só o que seria o diabo aí. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Percebeu que você aí que se diz aí crente não crê na sua própria Bíblia? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, né? Tiago 1,14, né? Agora vamos ler aqui, Paulo, igualmente, Shaul, né, na sua Bíblia, Paulo, ele revelou também em 1 Coríntios de onde vem essa tentação. Não é de um chifruto, não é de um senhor diabo, não é outro, aquele outro poderoso que tenta as pessoas. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, não veio sobre vós tentação senão... Ou melhor, veio tentação sobre vocês, né, do diabo que tentou Yahushua no deserto. Olha só, não veio sobre vós tentação senão humana. Não, Messias, é do diabo que vem a tentação, porque Cristo foi tentado no deserto pelo diabo aí, que a gente crê nesse senhor do mal. Mas olha o que está escrito, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Yahu, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, gente, olha só, eu coloquei aqui na tela também. E mais um texto revela como Yahushua foi tentado no deserto. Leia Hebreus 4, 15. O texto aqui revela como foi que Yahushua foi tentado no deserto. Você diz que não, mas veja, a revelação está aqui em Hebreus 4, 15. Olha só o que está escrito, Porque não temos um sumo sacerdote, é claro que o sacerdote era deles, não nosso, porque Yahushua foi sacerdote deles até o último dia, até no tempo da congregação, no tempo do corpo do Mashiach, tá? Nós não estamos no tempo do corpo do Mashiach, nós não somos o corpo do Mashiach. Ali era o sacerdócio dele que foi até o último dia, foi o reinado dele, olha só. Mas olha só o que diz o texto, porque não temos um sumo sacerdote, claro, eles, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
mas um que, diferente de nós, foi tentado pelo chifrudo no deserto, pelo diabo, pelo vermelhão. Não. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, como eles, né? Como nós. Não é verdade? Está escrito na sua Bíblia? É. Não, Messias, você é herege, você está pregando uma inverdade, porque não é isso que diz o Evangelho. É, eu que estou errado. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. E Machia foi tentado em tudo, como eles. Não foi diferente. Aquilo é uma narrativa do livro de Mateus, para trazer um entendimento, né? Um que, como nós, em tudo foi tentado. Por isso que eu disse que não pode ser interpretado literalmente aquele texto, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Percebeu? Hebreus 4, sem pecar. Ele não pecou. Então, meu povo, não existe nenhum diabo tentando as pessoas no mundo. Mas o diabo são elas mesmas, o interior dela que milita contra o Altíssimo. Então, há de fato uma luta da carne contra o Altíssimo. Sim, há. O diabo que nos tenta somos nós mesmos. A carne que, nesse contexto, é o verdadeiro diabo, o opositor. Vamos ler aqui, ó. A mentalidade do diabo que tentou Machia no deserto. Olha só. A mentalidade do diabo que tentou Machia no deserto. Não. A mentalidade da carne é a mentalidade do diabo? Do chifrudo? Não. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade do diabo que tentou Yahushua no deserto? Não. A mentalidade da carne é inimiga de Yahu. Veja, que não é o chifrudo que é inimigo de Yahu, mas é a mentalidade da carne, no próprio ser humano. Ó, tá na sua Bíblia, você não crê na sua Bíblia, você não crê. Você diz assim, eu creio no Evangelho, você não crê. Você não crê. Eu tô dizendo para vocês que estão no... Eu tô dizendo quem é que se diz aí que crê nesse chifrudo, nesse diabo. Olha só, a mentalidade da carne, você não crê na sua Bíblia. Os crentes são os que menos creem na Bíblia. A mentalidade da carne é do diabo? Não. É inimiga de Yahu. Quem é inimigo de Yahu? É o chifrudo? É o diabo? É o coisa ruim? Não é. A mentalidade da carne é inimiga de Yahu, porque não se submete à lei de Yahu, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pelo diabo, pelo chifrudo que tentou Yahushua no deserto? Não. Quem é dominado pela carne, pela natureza humana, isso é o diabo, né? Ó, não pode agradar a Yahu, percebeu? Romanos 8, 6 a 8. Percebeu que muita gente diz assim, eu creio no Evangelho, não crê? Percebeu, né? Então, gente, aproveitando que estamos falando do tal diabo, não existe também os tais demônios que seriam anjos caídos. E sobre os demônios que Machia mandou para os porcos, foi o quê? Que Machia permitiu que aqueles transtornos, aquelas perturbações na mente passassem para as emoções dos porcos, pois os porcos, igualmente ao homem, podem, né? Eles podem adoecer na mente. Então não é à toa que há os veterinários para cuidarem da saúde mental, do estresse, da estresse mental dos animais e do corpo e dos órgãos dessas criaturas. Porcos não são diferentes. Eles, igualmente aos homens, se perturbam e até as baratas se estressam. Porque esse conhecimento você pode buscar aí no livro, nas pesquisas, é só pesquisar. Deixe de lado os enganos das religiões que emborrecem, na verdade, as pessoas. Vamos analisar o texto aqui, 1 hora e 12 minutos, vamos terminar daqui a pouco. Mateus 8,31. Vamos fazer a análise desse texto aqui, ó. Mateus 8,31. Então os demônios imploraram a ele, se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. A narrativa está assim, né? E Yahushua lhes disse, ide. Assim que saíram, entraram nos porcos, de repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Mateus 8,31. Eu pergunto a vocês, se esses demônios realmente existem, eles pereceram. Para onde foram os demônios? Responde aí. Né? Então, na verdade, eram perturbações que estavam no endemoniado e passou para os porcos. Entendeu? Então, Mateus, como estava sob a influência da paganização que se instalou em Israel naquele tempo, oriunda da filosofia da Babilônia, escreveu como se supostos demônios pedissem a Yahushua para mandá-los para os porcos. Mas era o dito endemoniado, tá? Era o dito endemoniado que, como Mateus, também estava contaminado por aquela crendice. Quem falou? Não foi Yahushua. Como se fossem supostas entidades malignas falando dele. Falando nele, né? Então eu já li lá no livro de Gênesis, eu já busquei, para ver se na criação o eterno Criador criou o famoso diabo que mora dentro da igreja pentecostal. Se foi criado, e não há, né? Eu fui ver lá, mas não há na criação a criação do diabo. É somente na mente de quem ainda crê na cuca. As criancinhas que na verdade eles creem que há esse tal diabo e os tais demônios. Mas tem o quê? A criação sim. Tem a criação sim. Ou seja, a formação do verdadeiro diabo, ou seja, o homem, Adão.
Lembra que Machia falou em relação a Judas? Se lembra? Um de vós é um diabo. Percebeu que o homem é também um diabo? Lembra que Machia também falou em relação a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Vamos ler primeiro o que o Yahushua falou em relação a Judas, e depois chamou Pedro também de Satanás. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Então o mestre respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vós, um de vocês, é um diabo. Percebeu quem seria o diabo? A própria natureza humana, né? João 6,70. Agora vamos ler sobre Pedro, ó. E Yahushua virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Ué, chamou ele de Satanás, né? De adversário, colocaram aqui com letra maiúscula, percebeu? Você é uma pedra de tropeço para mim, você é Satanás para mim, é adversário, né? E não pensa nas coisas de Yahweh, mas nas dos homens, percebeu? Mateus 16, 23. Ah, sim, Messias, entendi. Ah, entendeu agora, né? Coloquei aqui. Quer dizer que o verdadeiro diabo ou Satanás é a natureza humana também, né, Messias? Ou quando não é um ser humano, o diabo ou Satanás pode ser também um sistema, né? Ou algo que se opõe, como foi o caso de Hebreus 2,14, que nós já lemos aqui. Vamos ler aqui agora Paulo impedido por adversário, que na tradução da Bíblia colocaram Satanás com letra maiúscula inicial para causar a impressão, né, de um suposto ser maligno impedindo a Shaul e a sua equipe. Vamos ler 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso queríamos visitar-vos, eu, Shaul, vos quis saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás, olha lá, colocaram com letra maiúscula, nos provocou impedimentos. Na verdade, adversários, judaizantes. Satanás nos provocou impedimentos. 1 Tessalonicenses 2,18. Percebeu aí? Satanás eram os judaizantes que causavam impedimentos a Shaul. Ele foi até apedrejado certa vez, né? Então, gente, vamos continuar aqui. Agora eu pergunto aos senhores se existe esse inferno pregado por líderes dito cristão em nosso tempo. Existe? Na verdade, esse inferno veio da mitologia grega, pela influência helenista. Então criaram a figura do inferno. Mas são mitologias, o tal Tártaro, né? Que há no famoso Hades da mitologia grega. Na realidade, Sheol, que vem do hebraico, significa mundo dos mortos, como já falamos, a condição de quem morreu. Mas não existe literalmente nem Sheol e nem Hades. E muito menos esse inferno criado pela romanização dos textos da Bíblia. Messias, se não há inferno, como é que Jesus falou no inferno em Mateus 18, 8 a 9? Algumas pessoas poderiam colocar isso aqui. Vamos colocar o texto aqui, ó. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta ou atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Percebeu aí? Percebeu? Aí as pessoas vão falar assim, tá vendo aí? Aqui tá dizendo que tem inferno sim, Messias. Mas a tradução da Bíblia colocou inferno, né? Mas não seria sepultura, não? Né? Mateus 18, 8, 9. Então aqui, gente, quer dizer que o Machia estava se referindo a ser morto, melhor do que ser morto, melhor do que ir para a sepultura. Tá? É isso que o Machia está falando, é isso que Yahushua estava falando. Ele estava se referindo a ser morto, a ir para a sepultura, mas na tradução colocaram os seres lançados no inferno. Entendeu? E no Apocalipse, em outros textos, todas as vezes que está falando lago de fogo, tormento eterno, vergonha e desprezo eterno, está se referindo à terra, ao mundo natural, onde há a verdadeira sepultura, entendeu? Eu já expliquei, né, que o diabo ele foi lançado à terra, e ao mesmo tempo sabemos que ele foi lançado no lago de fogo, entendeu? Nós estamos lançados aqui nessa terra, onde ela mesma, o quê? Já é a sepultura. Então vamos ler aqui, daqui a pouco vamos ler, onde são lançados os homens, carne e sangue, que o quê? Que não está escrito no livro da vida. As pessoas que não estavam escritas no livro da vida, quantos minutos? 1 hora e 19 minutos, daqui a pouco a gente termina. Vamos fazer a leitura aqui. Os que são lançados, o quê? No lago de fogo. Aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, carne e sangue. Enquanto seres humanos, nenhum de nós é do livro da vida, entenderam? Nós, enquanto seres humanos, não somos do livro da vida. Se não é do livro da vida, é da sepultura, que está o quê? Neste lago de fogo, na terra mesmo. Vamos ler Apocalipse 20, 15. Vamos fazer a leitura aqui, ó. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, é claro que é a natureza humana, né?
foi lançado no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é o lugar do que não é espiritual, entenderam? Lago de Fogo é para retratar o que não é espiritual, é o que é físico, é o material. Foi lançado no Lago de Fogo, Apocalipse 20:15. O que não está escrito no livro da vida, que não são os filhos, que participam de carne e sangue. Então, o que é? Lago de Fogo, Apocalipse 20:15, percebeu? Então, meus queridos, agradecemos a participação de todos. Nos veremos no próximo tema, que será quando? Domingo às 19 horas. Um grande abraço a todos. Tchau.